essa coletiva do técnico, quando acaba a partida, o foco é falar da partida. Deveria. O foco, exatamente. O foco não é o jornalista chegar e falar como é que você projeta o Flamengo. O cara me meteu 9 rodadas para falar uma projeção. 9 rodadas. 9 rodadas. Nas próximas 9 rodadas, você vai enfrentar os 4 grandes de São Paulo. Irmão, vai a merda, irmão. 9 rodadas, irmão. Como é que você projeta 9 rodadas? Eu acho que isso é uma falha, inclusive, da assessoria de imprensa do Flamengo, de permitir essas perguntas. Não, mas aí, desculpa, Arthur. Não, aí não. Não. Calma. Não tô querendo censurar, não. Mas o que eu tô falando é coletiva o quê? Pós-jogo, Alan. Não, tudo coletiva bem. Pós-jogo. Mas não dá pra ser dele e falar assim, calma aí, tu vai perguntar o quê, Arthur? Vou perguntar assim. isso. Não, isso pode, isso não pode. Era assim, mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Aí, aonde eu trabalhei aqui na assessoria de imprensa do clube aqui, era assim. Pergunta sobre o jogo. Então, se o cara falar assim, ô Tite, Daniel Alves foi preso. Essa pergunta não pode entrar. Não é uma censura. Censura não. É diferente. É você pautar o que está sendo feito. A apresentação do Carlinhos. Nenhuma pergunta do Carlinhos. Carlinhos, Daniel Alves foi preso. Entendeu? É só isso que eu tô querendo dizer. Eu não tô querendo chegar e falar assim, não, cala a boca, faz outra pergunta, mas faz uma pergunta do jogo. Porque acaba que a gente não consegue extrair nada do jogo. Não teve uma pergunta sobre tática, não teve uma pergunta sobre o modelo que o Flamengo entrou, sabendo que o próprio Kleber falou que sabia que o Atlético Goianiense era um time forte de marcação. O que foi feito? Já que vocês tinham essa ciência de que o time era forte de marcação, o que foi treinado para quebrar esse time forte de marcação que vocês não conseguiram fazer? Terceira pergunta, o Tite hoje mexeu em opções que a gente nunca viu. O Gerson entrou, me ajuda aí, Rafa. Saiu um zagueiro, saiu o Léo Pereira, entrou Carlinhos. Aí ele tirou um zagueiro, botou um atacante. Ele ficou com a zaga com Ayrton Lucas, na zaga. Ayrton Lucas, Fabrício Bruno e Pulgar. Foi o trio de zaga do Flamengo. Aí entrou o Gerson, aí o Luiz Araújo saiu, aí entrou uma putaria de substituição que nós, torcedores, não somos obrigados a entender. Eu não sou obrigado a entender que, hoje foi melhor o Gerson do que o Igor Jesus. Por quê? Não sei, eu sou torcedor, caralho. Ele tem que dar essa informação para mim, ele tem que passar isso para mim. Então eu gostaria de ter escutado por que o Gerson, um jogador que estava mal antes de ter o problema de saúde, volta a treinar semana passada, ou essa semana agora, volta a treinar, já é relacionado, já viaja, já fica no banco de reservas e entra. Enquanto ele tem no mínimo dois jogadores, que eu vou citar aqui, o Igor Jesus e o próprio Alan, 2 jogadores que estão na frente do Gerson na fila. Para onde o Gerson entrou. O Gerson não entrou de ponta direita. O Gerson não entrou de armador. O Gerson entrou de volante. Hora de primeiro volante, hora de segundo. Revezou com o De La Cruz enquanto esteve presente em campo também, que depois saiu. Por que o Gerson passou à frente dessa fila? O que aconteceu? Me explica. Pode ser que ele vai chegar na coletiva e falar assim, porque eu vejo o Alan como um jogador mais que cadencia a bola, fica mais com a posse, eu queria avançar, eu queria atacar mais. Beleza. Me explica. Então, Alan, quando a gente pede para a coletiva pós-jogo ter foco no jogo, não é você chegar para o repórter e falar cala a boca que você não vai fazer pergunta nenhuma aqui. Ou então, não entra aqui, ou então não vou passar o microfone para você. Mas é fazer uma filtragem das perguntas antes da coletiva começar, até porque os jornalistas sentam lá e ficam de 10 a 15 minutos esperando o técnico entrar, o que daria tempo suficiente até para você programar. Por exemplo, se eu sou assessor de imprensa do Flamengo, não acontece o que o Rafa citou, de um jornalista perguntar o futuro das próximas rodadas e o jornalista seguinte perguntar a mesma coisa. Ele respondeu 2 vezes a mesma pergunta. Então eu acho que essa é a função. Essa é a função da assessoria de imprensa. Eu acho que isso poderia ter sido feito no Flamengo para nós ganharmos informação. Não só a gente, né? Todo mundo ganhar informação do que passou pela cabeça e infelizmente a gente não vai saber. Fica agora, na minha parte, o receio. Agora eu tô com medo nos próximos jogos. Porque se todo jogo agora o Gerson ser obrigado a entrar em campo, de repente até virar um titular, eu vou ficar perdido sem saber o porquê disso. Então, o único ponto que eu concordo muito, Arthur, eu achei que só eu estava incomodado de ninguém ter perguntado quais foram as intenções do Tite com as substituições. Esse ponto eu concordo muito.
Não teve ninguém ao questionar a saída do Léo Pereira, da forma que foi, pela entrada de fulano, a entrada depois do Lohan para acertar o meio de campo. Eu me incomodo com isso. Mas vi que ninguém dos que lá tiveram a capacidade de fazer esse tipo de pergunta. Eu só me coloco contrário à assessoria de imprensa tentar pautar ou tentar ali. Sabe por quê, Arthur? Eu posso virar para você e falar assim, não, eu vou perguntar se ele gostou da entrada do Carlinhos. Como é que você achou, Tite, a atuação do Carlinhos no jogo de hoje? Beleza, eu passei para você, como assessoria de imprensa. O microfone está na minha mão, irmão. É ao vivo. Eu pergunto o que eu quiser. Ah, vou ter retaliação depois? Vou. Nunca mais vou perguntar? Ok, pode ser. Mas se o microfone está comigo, papai, se está comigo, ele vai segurar a bronca dele, entendeu? E aí eu vou dar no meio também. Então, é por isso que ainda bem que eu não estou lá naquela merda, porque eu não ia gostar e não seria... Você ia participar uma vez só. Você ia participar uma vez só. Só para colocar aqui, eu peguei aqui. O Gerson, ele entra no minuto 76 no lugar do Vinha. Ele entra no lugar do lateral esquerdo. Depois o Carlinhos entra no lugar do Léo Pereira para fazer uma dupla mesmo de centroavantes com Pedro. Aí no minuto 86, já caminhando para o final do jogo, sai o Araújo para entrar o Vitor Hugo pela direita. E depois entra o Lohan, que tira o Vitor Hugo da direita. O Lohan fica mais para a esquerda e o Vitor Hugo vem mais para o meio. Realmente, assim, passou. E aí, de novo, Arthur, por isso que eu estou falando de novo. Para você fazer perguntas pertinentes em relação ao jogo, você tem que estar atento ao que aconteceu no jogo e você tem que ter um mínimo de conhecimento, capacidade de observação de um jogo. Se você vem com a pergunta de casa, essa pergunta de como serão os próximos 9 jogos, essa pergunta ela vem de casa. Essa pergunta ela não surge durante o jogo. Foda-se o jogo, isso aí. Você pode sair com ela de casa. Você poderia ter mandado ela por e-mail no dia anterior. Porque era isso que você ia perguntar mesmo. Podia ser 5-0 para o Flamengo ou 5-0 para o Goianiense. A pergunta seria a mesma. Então, realmente, para mim, você matou a pau. Eu acho que faltou um pouco isso. E tem alguns técnicos, Arthur, isso eu me lembro muito forte, com o Paulo Souza. Eu sei que todo mundo, o pessoal, não tem uma lembrança muito boa do Paulo Souza, mas ele gostava tanto de falar de tática que ele ignorava a pergunta e começava a falar sobre o que ele pretendeu fazer em campo. Alguns técnicos têm essa característica, outros não. Tem outros que são o contrário, tipo o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho odeia falar disso. Então tem que puxar realmente até o cara falar. Mas é isso, cara. Assim, e pra gente aqui, diga lá. A gente costuma gostar de falar do que a gente tem domínio. Por que o Renato não gostava de falar de tática? É só por isso. O Paulo Souza, a gente pode ter chamado ele professor Pardal, ele não deu certo aqui, ele foi burro em tentar insistir em jogar com 3 zagueiros do caralho, mas que ele tem domínio para conversar sobre o assunto, ele tem. É por isso que ele puxava sempre o assunto para essa pauta, entendeu, Rafa? Então, quando você tem domínio sobre o assunto, fica mais fácil você conseguir contra-argumentar qualquer um que venha questionar. É só por esse ponto. Eu acho que é importante levantar essa bola aqui.